Sejam bem-vindos novamente à nossa pregação cristã. Hoje nós vamos falar em São Lucas, capítulo 13, do verso 1 a 9. E nós sabemos que o Evangelho de Jesus Cristo, que nos ensina, nos dá força, e a palavra de Deus nos cura e nos alimenta. E ouvindo a palavra de Deus, a nossa fé também cresce. E quando a nossa fé cresce, nós ficamos com mais confiança com Deus. Nós ficamos conhecendo esse Deus. E enquanto nós não conhecemos Deus, nós não podemos receber as suas promessas. Porque Jesus veio para nos dar salvação, mas Jesus também veio para que a gente se converta. Portanto, é muito importante em nós se converter, quer dizer, se entregar a Deus, em nós mudar o nosso estilo de vida. Então, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, do capítulo 13, do verso 1 a 9, nos diz, naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturado o seu sangue com os seus sacrifícios que ofereciam. Jesus respondeu: vós penseis que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converteres, ireis morrer todos do mesmo modo. Aqueles 18 que morreram quando a torre de Siló caiu sobre eles, pensais que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converteres, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vendinheiro: já faz 3 anos que eu venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-la, porque ela está só inutilizando a terra. E ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que ela venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Aqui nos ensina, nestes ensinos, que por muitas vezes nós pensamos que se as pessoas não vivem à nossa maneira, ou se as pessoas não vivem de acordo com os nossos costumes, as nossas tradições, que são pecadores ou são pessoas que não estão no lado de Deus. Mas Jesus nos ensina hoje que essas pessoas talvez são aquelas que têm que se converter. Nós temos que ter a certeza que nós se convertemos a Deus, que nós seguimos a palavra de Deus e que nós conhecemos essa palavra de Deus. E para isso nós temos que conhecer a Bíblia Sagrada. Nós não podemos dizer que conhecemos Deus porque alguém nos contou uma história. Porque às vezes essas pessoas nos contam uma mentira e nós ficamos pensando que é uma verdade. E nós podemos ver por muitas vezes que no mundo as coisas mudam. Da maneira em que as pessoas viviam quando eu era criança é muito diferente do que vivem hoje. Mas a palavra de Cristo, a palavra de Deus, nunca mudou. Porque a verdade não muda. Os costumes, tradições, tudo isso pode mudar de tempos a tempos, mas a palavra de Deus não muda. Jesus Cristo veio e morreu uma vez para sempre. Ele não vai morrer mais. Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, pela nossa dívida. Ele não vai mais pagar pela dívida. Ele já pagou, está tudo pago. Mas nós temos que receber Jesus Cristo na nossa vida. E é por causa disso que é muito importante. Os galileus que andavam debaixo dos regulamentos, das tradições, não seriam eles culpados da mesma maneira
Jesus diz que sim. Só aqueles que se converterem, esses é que não vão morrer. Esses é que vão para o céu. Esses é que têm a salvação. Morrer quer dizer, significar que a gente nunca fica distante de Deus. A morte na Bíblia não é a morte física, é a morte espiritual, uma separação que nós temos de Deus para sempre. E Jesus está dizendo, se a gente não se converter a Deus, se a gente não se converter, se a gente não mudar, como disse Jesus em João 3,3, em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não chega a ver o reino dos céus. Isto mostra que a gente temos que nascer de novo. Nós temos que fazer uma coisa diferente. Nós temos que receber Jesus Cristo. Nós temos que pôr as suas palavras em prática na nossa vida, para assim sermos seguidores dele. E Jesus Cristo diz, eu vos digo que não, mas se vós que não vos converteres, ireis morrer todos do mesmo modo. As pessoas que não se converterem, as pessoas que não receberem Jesus Cristo vão morrer. Todos, da mesma maneira, ficarão separados de Deus para sempre. Por causa disso é que o Evangelho de Jesus Cristo é a nossa salvação. E nós não podemos mudar o Evangelho de Jesus Cristo. Há pessoas que tentam mudar. Há pessoas que tentam procurar uma organização que seja mais favorável da sua vida, do seu estilo de vida. Mas a palavra de Jesus Cristo não é para que seja confortável para o nosso estilo de vida, mas é para que a gente mude o nosso estilo de vida, para que a gente se converta, para que a gente o siga e para que a gente um dia sejamos salvos. Portanto, é muito importante para o pecado, como diz em Romanos 6, do verso 6, para o pecado crucificado, o seu velho, eu de modo que o corpo do pecado seja destruído. Nós temos que destruir o que nos causa pecado na nossa vida, seja o que for. Qualquer coisa que nos separa de Deus, nós temos que rejeitar, abandonar, nós temos que procurar e aprender o que é que nos aproxima de Deus. Só quando nós descobrimos o que é que nos aproxima de Deus é que nós podemos entender e conhecer o que é que nos separa de Deus. Em segundo lugar, arrepender-se é voltar para Cristo. Há muitas pessoas que vivem hoje em dia na sua maneira de ser modo e pensam que não precisam mudar nada. Eu não mato ninguém, eu não roubo nada a ninguém, mas Jesus disse, se tu dissestes a pequena coisa do teu irmão que foi falso, já o mataste. És condenado como se o tivesses matado. Nós temos que prestar atenção ao que Jesus Cristo disse. Eu vos digo que não, mas se vós não vos converteres, ireis morrer todos do mesmo modo. Arrependimento existe em nós abandonar o pecado, em voltar-se para Cristo, para ter uma vida. Jesus não convidou ninguém para tirar férias religiosas ou dar uma breve hora para ir a uma missa, para ir a um lugar de adoração, mas sim, Ele nos convidou para que a gente tivesse um compromisso total com Ele, o nascimento de água e de Espírito, o nascimento do alto, como diz em João 3,5. Essa transformação é tão radical que Paulo escreveu sobre este assunto. Ele disse, aquele que sustentar a carne será carne, e aquele que sustentará o Espírito se torna Espírito, que é a favor e segue Deus. Vem a pergunta, a quem é que estás agradando? Qual é a parte que tu tentas em servir? Pensas mais no teu corpo, na tua vida do mundo, na tua casa, no teu carro, no teu trabalho? Ou tu pensas mais na tua salvação própria?
Porque é o que Jesus queria dizer. Eu vos digo que não, mas se vós não os converteres, ireis morrer todos do mesmo modo. Em João 3,3, Jesus disse, em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo, que não nascer do alto, aquele que não receber o Espírito Santo, não chega a ver o reino dos céus. Há muita gente que vive hoje em dia pensando que todos vamos para o céu. Imagina se todos nós fôssemos para o céu, se não fosse por intermédio de Jesus Cristo, qual era a razão que Jesus Cristo tinha morrido na cruz? Ele tinha morrido em vão. Se a gente não precisasse de arrependimento, se a gente não precisasse de um Senhor e Salvador, Jesus Cristo, por que é que Ele veio ao mundo sofrer e morrer? Para nós. Ele tinha vindo morrer em vão. Só quando Jesus Cristo disse, aquele que não nascer de novo, aquele que não receber Jesus Cristo, como diz em João 3, no verso 16, Deus tanto amou o mundo que enviou o seu único Filho, para todo aquele que crê, não morra, mas tenha a vida eterna. No verso 17 diz, Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus Cristo veio com propósito ao mundo para nos salvar. Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados, para pagar a dívida que a gente não podia pagar. Por isso, nós temos que obedecer às suas palavras, aos seus ensinos. O arrependimento envolve um compromisso constante ao respondimento de Deus. Devemos fazer morrer as obras do corpo, dai para a frente uma tarefa que temos como povo cristão e não deixar viver distante de Deus, mas sim o seguir. E nós podemos ir em diferentes versos bíblicos, diferentes mensagens, histórias da Bíblia. É preciso viver no mundo sem ser dele. Viver conforme o Espírito de Deus. Nós não devemos manter as tradições e viver à maneira que o mundo quer. O mundo é o nosso maior inimigo. O mundo é para nos enganar. O mundo nos mostra que a gente pode ser melhor do que os nossos irmãos. O mundo nos faz soberbos, orgulhosos. O mundo faz promessas falsas. E por causa disso, em Colossenses 3:5, nos diz, é preciso viver no mundo sem ser dele. E nele viver conforme o Espírito de Deus. Que é aquele Espírito que é de servir ao povo, ao irmão. Aquele Espírito de agradar a Deus, aquele Espírito de seguir Jesus Cristo. E dar testemunho que nós somos seguidores de Jesus Cristo. Por causa disso, nós temos que reparar nos seus ensinos, porque o juízo de Deus sobre nós pode nos dar quanto menos esperamos esse dia. Quanto menos nós esperamos o dia do julgamento de Deus, seja o dia que Deus nos chama a contas. Então há muita gente hoje em dia que não tem as malas prontas. Então, há muitas pessoas que se fazem cristãs, que vão às igrejas, que fazem isto e fazem aquilo, mas nunca receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nem nunca estão preparados, nunca se prepararam para morrer. Nunca se prepararam para aquele dia que Deus nos chama. Quando nós fechamos os olhos aqui neste mundo e nós abrimos os olhos e encaramos-se com Deus, qual é as tuas respostas? Como viveste neste mundo? O que é que fizeste neste mundo para Deus? O que é que fizeste com o nome de Jesus Cristo? Aquele que morreu na cruz para pagar as tuas dívidas. Tu recebeste a sua oferta de salvação própria, porque Ele morreu para a tua salvação. Ou tu estás a chegar, preparado para chegar ao céu e dizer, eu ia fazer, mas nunca cheguei a fazer. Irmãos e irmãs, se tu não pagares a tua fatura de eletricidade aos Forças da Luz,
Tu não podes telefonar para eles e dizer, eu vou pagar. Ou pagas ou vais para a luz. Tu ou recebes Jesus Cristo na tua vida, ou tu perdes a salvação eterna. A porta fecha. E não tens lugar para sair nem para entrar. A porta fecha. E quando essa porta fechar, o que é que vais fazer? O que é que vais fazer quando essa porta fecha? Portanto, é muito importante em nós saber qual é a diferença e como é que nós podemos chegar a este ponto que a porta da salvação é aberta porque Jesus Cristo pagou e abriu. Ele pagou pelas tuas dívidas. Ele pagou pelos teus pecados. Tu, quando recebes Jesus Cristo como Senhor e Salvador, começas a tua vida de novo, uma relação nova com Deus. E é por isso que é muito importante, senão Jesus Cristo vai te dizer a mesma coisa. Eu vos digo que não, mas se vós não converteres, ireis morrer todos da mesma maneira. Se nós não aceitarmos Jesus Cristo, nós não podemos ir à porta do céu e dar desculpas. Porque Deus não vai discutir contigo. Deus vai julgar, fazer o julgamento. E Deus, como disse Jesus, eu vou-te dizer, sai-te daqui que eu não te conheço. E tu vais dizer, como disse Jesus, tu vais dizer, então, eu não falei no teu nome, eu não ia à igreja, eu não disse que acreditava em ti. E Jesus vai te dizer, sai-te daqui que eu não te conheço. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão nos reinos dos céus. Nós não podemos só segurar às palavras, aos costumes e tradições. Nós temos que abrir a nossa mente e o nosso coração para crescer espiritualmente. Para que a gente não pense que somos melhores do que os outros. Porque a gente não pense que nós somos bons o suficientes para ir para o céu. Aquelas pessoas que dizem, eu não faço mal a ninguém. Não, tu não tens força suficiente, sabedoria suficiente, não tens bondade suficiente, não tens nada que seja suficiente para que entres no céu. És um pecador, como eu. Nós não podemos ir para o céu por nossas forças. Nós precisamos de um Senhor e Salvador. E a única maneira que nós vamos entrar no céu é se nós escolher em receber Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Se eu fizer a pergunta, se morreres hoje, sabes que vais para o céu? Tens a firme certeza absoluta que vais para o céu? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Em João 14, no verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus Ele não é um dos caminhos, Ele é o único caminho. A única verdade. E só Ele é que nos pode dar a vida. E hoje eu pergunto, o que é que tu tens feito para Deus? Tens feito um esforço qualquer para ler a tua Bíblia? Não preciso, eu vou à igreja, eu ouço o padre. Não. Se fores à igreja e ouvis o padre, vais para o inferno, porque o padre diz o que ele quer dizer, prega na maneira que ele quer pregar, o padre não te vai levar ao céu. Eu vou a um lugar de oração e falo com o pastor não te vai levar ao céu. A única coisa que te leva ao céu é a verdade, a verdadeira palavra de Deus. Não é as tradições e os costumes, não é eu faço hoje e amanhã não faço. Não, porque a palavra de Deus nunca mudou. A salvação não muda. A salvação é uma coisa que é única para nós quando nós escolhemos em receber a oferta de graça de Deus, que não é nada do que a gente faz, a salvação vem de Deus. E por isso é que é muito importante em nós o arrependimento, em nós se envolver num compromisso para Deus. É preciso viver no mundo sem ser dele. E viver nele conforme o Espírito de Deus. Vamos falar nessa oferta que Deus nos oferece, que é a salvação interna, que é oferecida para todos nós. Deus não está a dizer, eu vou dar àquele, talvez àquele, talvez... Não, a todos.
Deus quer te salvar. Não faz diferença o que fizeste. Deus te ama. Deus enviou o Filho ao mundo para pagar a tua dívida e a minha. Nada a gente pode fazer mais do que Ele fez. Ele já pagou a dívida. Não faz diferença se comes carne à sexta-feira, se não comes carne à sexta-feira. Estamos falando e o microfone parece-me que avariou, mas nós continuamos agora aqui sobre uma mudança qualquer na face da televisão. Primeiramente, nós estávamos a falar nessa coisa dessa oferta que é de Deus, que é a oferta da salvação. E nós temos que receber essa oferta. É a mesma coisa como se quisesses dar $100, mas se nunca fosses buscar as $100, se eu nunca pegasse nas $100, se eu nunca partisse as $100 da tua mão, eu não podia gastar aquelas $100. Aquelas não eram minhas, embora tu me quisesses dar a $100. Deus quer dar a salvação para todos nós, mas nós temos que receber a salvação. Nós temos que fazer qualquer coisa. Nós temos que fazer a decisão em receber a salvação e depois de nós receber a salvação, nós temos que segurar essa salvação. E nós seguramos essa salvação por intermeio da palavra de Deus, seguir os seus mandamentos, seguir os ensinos de Jesus Cristo. E é por causa disso que é muito importante, não só para a nossa salvação, que é a coisa mais importante que existe, porque todos nós vamos precisar dela, mas também para viver na terra. Eu visito muitas pessoas que estão doentes e pessoas desanimadas, que Deus não ouve, Deus não cura, Deus não faz isto, não faz aquilo. E às vezes a Bíblia nos ensina que se a gente não recebeu a salvação de Jesus Cristo, se nós não recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que é o Espírito Santo que vai viver com nós, nada nos ajuda. Nós temos que fazer esse compromisso, nós temos que receber e aceitar tudo isso. Só, portanto, nós temos que saber que arrepender-se não é simplesmente sentir um remorso do pecado cometido. Uma pessoa pode sentir um remorso de ter pecado devido às complicações que o pecado trouxe à sua vida ou devido a uma consequência de acontecimento que tenha de sofrer um pouco. Mas nós temos que se arrepender do que nós fizemos para ofender os nossos irmãos e a Deus. Mas arrependimento do coração. E a única maneira que nós podemos provar esse amor, esse arrependimento do coração, é quando nós mudamos. O arrependimento quer dizer uma mudança. Não é que nós se arrependemos e continuamos a viver da mesma maneira. Nós se arrependemos. Há muitos casais que o homem ou a mulher diz perdão, mas continua a fazer. Isso não é perdão, isso não é arrependimento. Isso é só palavras soltas. É por causa disso que Jesus Cristo disse: aqueles que não seguirem os seus ensinos, os seus mandamentos, estão longe dele. Por causa disso que ele disse: há muitos que dizem Senhor, Senhor, mas não chega a ver o reino dos céus. Numa das reuniões de Jesus Cristo em Galileia, houve aquela pergunta a respeito de partes como nós estamos falando aqui. O que é que acontece quando nós pedimos uma coisa a Deus? E eles estavam lá num serviço cristão, que se possa dizer, no templo. E eles estavam lá nas suas orações, da sua maneira. O que é que Jesus disse? Por causa das tuas tradições, não chegas a conhecer o poder de Deus. E eu estou falando nisto, nesta parte da Bíblia, porque é muito importante à nossa comunidade portuguesa. Eu vejo muitos membros da nossa comunidade portuguesa, pessoas que são muito boas, muito religiosas, mas infelizmente estão mantendo uma tradição, como Jesus disse, que não chegam a ver o reino, não chegam a conhecer o poder de Deus. E é por causa disso que eu estou falando deste arrependimento, em se converter. Nós temos que se converter para poder conhecer o poder de Deus na nossa vida. E este ponto é para muitas pessoas que estão doentes, com doenças bastante difíceis, mas mesmo assim não buscam
a palavra de Deus, a verdade de Deus. Contentam-se com os costumes, tradições, mas nunca se levantam para saber, ter a certeza da verdade de Deus. E aqui me referir a este ponto. Seja onde for, não ter o interesse suficiente de poderem ir para médicos 1 ou 2 vezes por semana, mas nunca ter o interesse suficiente de dizer assim, o que é que Deus diz sobre doença? O que é que Deus nos diz sobre milagre? O que é que Deus nos diz sobre isto ou sobre aquilo? Por causa disso é que eu penso que os nossos serviços são muito importantes para as pessoas terem mais conhecimento do que é que nós temos que fazer para se aproximar de Deus. E a maneira mais fácil para todos nós se aproximar de Deus é em seguir Jesus Cristo. Ele é a única união. Ele é a única ponte que nós possamos atravessar deste mundo, da nossa situação, por uma coisa diferente para Deus. Por causa disso aqui é aquela palavra milagre. Milagre não é uma palavra solta. Milagre tem um significado. O milagre é uma coisa que era impossível. O milagre é uma coisa que nós podemos ir a médicos, podemos ir para os hospitais, mas nunca nós podemos receber essa cura. Por causa disso aqui é o coisa milagre. A palavra milagre vem para nós poder compreender da transformação da água para vinho. Foi um milagre. Como é que aquela água se transformou em vinho? Era uma coisa impossível, mas Deus faz o impossível. E para muitos de vós que se encontram doentes na sua casa, doentes para ir para os hospitais, para isso tudo, vocês podiam se aproximar de Deus de uma maneira, e a melhor maneira de se aproximar de Deus é com a verdade de Deus. Se não está aqui, não é verdade. Mas se está aqui, trabalha. Se nós fizermos a nossa parte, Deus faz sempre a sua. E é por causa disso que eu convido para que vós venham aos nossos lugares de pregação. Ouvir a palavra de Deus. Embora que não seja muito do seu agrado, mas se ouvirem a palavra de Deus, se porem a palavra de Deus em prática, a sua vida será transformada. Tanto faz para doenças, problemas e maldições. Mas a escolha é de cada um. Deus abre portas, mas nós temos que entrar por elas. Deus nos põe essas oportunidades na nossa frente. Deus sempre coloca mensageiros, profetas, que vão pregar a verdade na nossa vida. Vão nos ensinar a verdade da palavra de Deus. Mas nós é que temos que escolher se vamos ouvir e dar ouvidos a esses profetas, se não. E às vezes a mensagem não vem pelas pessoas que nós desejava, mas vem pela pessoa que Deus escolheu. Você tem a oportunidade de escolher se vai se entregar a Cristo, se vai seguir Jesus Cristo, ou se quer continuar no mesmo. O Evangelho de Jesus Cristo é para que a gente se transforme. O Evangelho de Jesus Cristo é para que a gente se converta. Porque Jesus disse, eu vos digo que não. Mas se vós não vos converteres, ireis morrer todos do mesmo modo. O Evangelho de Jesus Cristo é para nos dar vida, cura e esperança. E eu fico pedindo para que vós ouçam o Evangelho, sigam o Evangelho e sigam Cristo. Obrigado.